ser que ela não aconteça para a vida inteira, né? E a gente tem que dar conta disso. Sobre o questionamento dela da questão da visita dos familiares e padrinhos, né? No caso da nossa comarca, nós tivemos que colocar um requisito de que se a criança estiver recebendo visita de familiares, ela não vai para apadrinhamento, porque não dá certo. Porque ela fica no medo de ir para o apadrinhamento e não encontrar a família, ou vice-versa. Então, lá, quem recebe visita de familiares não vai para o apadrinhamento afetivo. É uma possibilidade. Já que a gente sabe que a primazia é justamente o fortalecimento dessa família, né, para a reintegração familiar. Aí, muitas vezes, esse apadrinhamento, em alguns casos, essa própria família questiona se isso não é uma forma de alienação parental. É por isso que eu pergunto, surgiu essa necessidade de perguntar qual é o momento, qual é o limite, onde chega o apadrinhamento, se existe um limite, né? A verdade é isso. A minha colocação ela vem nesse sentido, né, complementando, porque lá em Pernambuco, em Recife, como é que acontece? As crianças que são apadrinhadas, elas são acima de 7 anos, porque foi feito um estudo onde se verificava que até 7 anos era possível se colocar a criança numa família substituta, ou seja, para adoção. E aí a gente vê qual é o perfil, então, do apadrinhado. São crianças que estão destituídas do poder familiar ou com vistas à destituição, uma vez que não recebem mais visita da família ou recebem muito vagamente, certo? E, assim, quando o padrinho ele vem até nós, nós não temos essa preparação. Nós temos um estudo psicossocial que ela colocou ali, né? Então, o padrinho vem, nos procura, traz uma documentação, nós fazemos uma entrevista com ele, depois é uma visita, depois uma apresentação na casa. Mas, enfim, a questão que eu quero tratar é porque... eu não sei se é porque, enfim, não sei se é questão da organização, mas lá em Recife, como é que a gente trabalha? A gente tem um perfil. E nesse perfil, o padrinho, vamos supor, se a criança tiver com vistas a voltar para a família, ele não apadrinha, justamente para não atrapalhar. Agora, se a criança estivesse no CNA, já destituída do poder familiar, acontece... Agora, a gente como ONG, como preparadores, hoje a gente não tem essa perspectiva, não. Mas a instituição, ela tem sim condição de dizer, até porque nessa nova metodologia que nós estamos trabalhando, é o serviço de acolhimento que vai definir quem são essas crianças. Tá? Lá na nossa metodologia anterior, o que nós fazíamos? Nós entrávamos em contato com as instituições e lá no último dia de preparação, a gente promovia um grande encontro entre padrinhos e afilhados. E aí, no final daquele dia, depois de várias atividades, eu, afilhado, já escolhi meu padrinho. Né? Escolhi qual é o seu nome? A Odete, agora que é meu afilhado. Né? É minha afilhada, perdão. A Odete agora é minha afilhada. Né? E aí, depois disso... Aí eu vou... Mas onde é mesmo que a Odete mora? Para quem não conhece Brasília, aqui nós temos 2 extremos, né? Eu moro lá em Sobradinho e a instituição de acolhimento é lá em Santa Maria. Né? Aí eu já criei vínculo, ela gostou, eu gostei de você. E aí, ok. Passaram-se 1 semana, 2 semanas. Nossa, tá difícil. Eu saí de Santa Maria lá para Sobradinho. Só para vocês terem uma ideia, são aí pelo menos 50 quilômetros. Pelo menos 50 quilômetros. E aí, o que eu faço? Não dou conta de ir 2 vezes no mês sair. Seja de carro, seja de ônibus, porque se for de ônibus, eu tenho que pegar 2 ônibus. Santa Maria, rodoviária Plano Piloto, Sobradinho. Então, o que acontece? O que acontecia nessa relação? Tinha uma série de coisas nesse meio aí que dificultava que essa relação se estabelecesse, que ela se concretizasse. Então, essa foi uma das nossas mudanças mais específicas nessa nova metodologia. O padrinho é agente social.
uma de vocês fizeram uma pergunta, já não, desculpem até eu não sei quem foi, né? Essa escolha, né, vai ser feita, mas não no encontrão. Vai ser feita, eu entrando em contato com o serviço de acolhimento, vai ser feito o serviço de acolhimento me dizendo, olha, eu tenho criança XYZ que está no perfil para ser apadrinhado, né, que não está no processo de reintegração familiar, que não está prestes para ser adotada, né, e aí sim esse encontro vai acontecer, né? Não tem estudo psicossocial. Aqui a gente não tem esse estudo psicossocial, né? Os padrinhos são preparados, eles se organizam como rede, nós fazemos parte dessa rede, eles se organizam, vocês vão ter a oportunidade de fazer as perguntas para os padrinhos mais veteranos e os padrinhos mais novatos, e são eles que fazem essa busca. São eles que são esses agentes sociais. Por que a gente pensou nisso, pessoal? A gente pensou nisso para preservar a criança e o adolescente. Sabe por quê? Porque se eu tenho que levantar da cadeira para ligar para fulana de tal, para falar com a instituição de acolhimento, para marcar uma data, o que eu estou fazendo? Eu estou me movimentando, eu estou sendo agente, eu estou procurando, eu estou fazendo, né? Se eu desistir no meio do caminho, o que vai acontecer? Ótimo, sabe por quê? Porque você ainda não chegou lá naquele adolescente, naquela criança. Ele não vai ser, mais uma vez, abandonado numa relação. Então, se eu tive que correr atrás, se esse abandono acontecer, ele vai acontecer antes de eu chegar nessa criança e nesse adolescente. Isso não nos garante que uma vez que o padrinho escolheu essa relação, não. Mas a gente está tentando minimizar essas possibilidades. Levantamento da ONG para com a casa de acolhida, certo? Não, então acho que não. No último dia de preparação, a gente entrega a lista de todas as instituições de acolhimento do Distrito Federal. Não, as crianças quem vai dizer é a instituição que vai dizer. Então, um grupo vai se reunir e vai lá no Aldeias da Patrícia. E aí a Patrícia vai dizer, olha, eu tenho crianças XYZ. E aí, entre o grupo, opa, mas espera aí, eu tenho 3 crianças, nós somos 8. E aí, quem vai ser meu afilhado? Não somos nós que vão dizer. Né? Esse padrinho, são esses grupos, são essa rede que formou, é a instituição. Somos nós, sim, em algum momento. Mas não somos nós que vamos decidir isso. A gente... E aí eu chego na casa e, de acordo com a situação processual, a casa mostra... Isso, exatamente. Você colocou. Coloquei? Tá? Oi. Se você me der mais 5 minutos, eu deixo. Senão, eu não deixo, não. É porque eu acho que eu fiquei... Mas 5 minutos no final, não é para eu falar agora. É porque eu acho que eu fiquei devendo para a Ana essa fala, né? Quer dizer, e vocês estão justamente nesse momento, né? Quando você fala assim, olha, nós trabalhamos com criança a partir de 7 anos, enfim, a nossa situação é justamente a mesma. A gente identificou junto à vara, aos serviços de acolhimento, que qual é o perfil de criança para apadrinhamento? Crianças acima de 7 anos, grupo de irmãos, crianças com necessidades especiais, soropositivas, tá certo? E aí eu acho que é quando eu caio na pergunta da Ana. Eu não estou dizendo que é improvável, tá certo? Mas é menos provável que alguém queira fazer test drive usando o apadrinhamento para ser pai ou mãe com uma criança com necessidades especiais, com grupo de irmãos, tá certo? Ou crianças soropositivas, tá certo? Então, o que é importante entender? Que a metodologia ela não pode dar conta de tudo, mas você pode criar determinados mecanismos dentro dela que você dificulta isso. Então, ou seja, se for para apadrinhar um bebê recém-nascido, menina e branca,
né? Então, assim, aí eu acho que a gente pode pensar em test drive. Agora, com essas características típicas de o perfil que é típico para apadrinhamento, a gente acredita que essa possibilidade diminui. E aí a questão que a Sabrina muito está enfatizando. Se você ainda vai ter que batalhar por esse menino, por esse afiliado na sua vida, você que vai atrás, esse grupo vai se formar como rede, vão juntos no serviço de acolhimento. Qual? A gente dá a lista completa, porque as pessoas moram nos mais diversos lugares. Mas a nossa orientação é para irem nos lugares perto do trabalho ou da moradia, justamente para evitar essa história de Santa Maria, Sobradinho, 50 quilômetros, tá certo? Que antes era um problema, né? Então o cara morava em Sobradinho e apadrinhava na Asa Norte. Então é isso, é 30 quilômetros de distância e aí acabava aparecendo ver na vida ou tá na morte. Então, a gente orienta justamente para isso. Então, o grupo vai junto no serviço de acolhimento, vai examinar junto com o serviço de acolhimento, né, quais são as crianças e adolescentes disponíveis com esse perfil. Percebe? Então, tudo isso vai sendo construído com essa participação direta do padrinho. E aí foi o que ela disse. Se desistir, amém, porque a gente quer que desista mesmo. Se não tem bala na agulha para ser, não venha ser, porque isso para nós não interessa. Ok? Ela, assim, um casal apadrinhou uma criança que estava morando, né, desde os 6 anos, numa instituição de acolhimento. Ela estava com 14, apareceu um casal interessado na adoção dela, né, e aí o casal, com a perspectiva de perder o contato com a adolescente, já então, resolveu solicitar a guarda dessa criança, dessa adolescente, né? Então foi um processo assim, mas já estava acontecendo, né, a visitação deste outro casal, e isso é que motivou o casal, né, os padrinhos à adoção. Sim. Quarta oficina, por favor, Lu. Padrinhos e madrinhas, agentes sociais. Então, primeiro tema, tomando a decisão de apadrinhar e escolher a categoria. Oxe, como assim? Eu participei de 4 dias e lá no último dia eu tenho que escolher? Sim, você tem que escolher no último dia. Porque ao longo daquela preparação, eu posso ter conhecido um apadrinhamento afetivo que não era aquilo que eu pensava. Então, se chegar no 4º dia de preparação e eu achar que eu não dou conta daquilo ou que eu não estou naquele momento preparado para isso, né? E isso é uma das nossas perguntas que a gente faz no formulário. E aí? Depois de tudo que a gente apresentou, depois de tudo que a gente falou, é isso mesmo? Você quer ser padrinho? Então, a gente já começa por aí, né? Escolher a categoria. Foi quando eu falei que eles assinam lá no último dia de preparação, né, qual é a categoria que eles vão participar. E aí, isso vai na declaração para eles. Na declaração tem lá a categoria que ele está escolhendo. Como eu já falei, futuramente, se ele quiser mudar, isso não é problema e não tem se mostrado problema até o momento. Segundo momento, planos pessoais, recursos para alcançar metas. Esse é o momento que o que a gente faz, a gente propõe o grupo pensar. Qual é o momento que eu estou hoje? Eu estou pleiteando um doutorado, eu estou comprando uma casa nova, eu estou prestes a receber um filho. Que momento é esse que eu estou hoje? Esquece apadrinhamento. Então, a gente tem um formulário que a gente faz eles pensarem o momento do hoje, porque ele pode ter ficado na fila 1 ano. E, de repente, hoje não é o momento que ele consegue colocar uma criança e um adolescente na rotina dele, na vida dele. Então, a gente tem um instrumento, a gente sugere esse instrumento, onde ele possa pensar, se contextualizar, que momento da minha vida eu estou hoje. Estou prestes a um casamento, acabei um relacionamento, não importa. Mas é uma maneira de fazê-los pensar que momento é esse que eu estou, onde eu estou me propondo a trazer mais uma pessoa para a minha vida. Então, essa é uma especificidade bastante importante da nossa preparação, porque é realmente o momento onde a gente pede que eles pensem isso.
Porque se eu estou trazendo uma criança ou uma adolescente para minha casa, e aí eu vou dar um exemplo que pode até parecer grosseiro, mas é uma realidade. Se eu moro sozinha e estou planejando de comprar um cachorrinho, um bichinho de estimação, seja lá quem for, eu tenho que pensar que eu vou ter que dar conta daquilo. Em determinado momento, ele pode estar com fome e eu não estar em casa. E aí, como é que eu vou fazer? Eu tenho alguém para dar esse alimento para ele? Do mesmo jeito, quando chega uma criança e uma adolescente na minha vida. Né? Então, que momento é esse que eu estou vivendo? Eu estou disponível, eu estou disposta para receber essa relação, para fazer com que essa relação realmente se construa um vínculo? Uma perguntinha. Eu queria saber se a criança é sempre a mesma que vai para o mesmo padrinho. Eu sei até por que você está perguntando isso. Eu tive conhecimento recentemente com uma colega, que inclusive eu acredito que seja até amiga, que nos faz muita falta ela estar aqui, ok? Que lá em Ribeirão Preto, o juiz lá da região específica faz um revezamento dessas crianças. O que é isso? Um padrinho vai levar um afilhado nesse final de semana. No próximo ou na próxima visitação, se eu estiver errada, me corrija, tá? Na próxima visitação, não é mais aquele mesmo afilhado, é um outro afilhado. E assim por diante. Então, eu acabo me tornando padrinho de muitos afilhados. Aqui, em Brasília, a nossa perspectiva é outra. É um afilhado para um padrinho. A gente não indica. E não indica por quê? O que acontece na instituição de acolhimento? Né? Pela própria característica do local, né? Da instituição, de maneira geral. A maior parte das coisas é coletiva. Né? Quando a gente fala dessa relação de padrinho e madrinha, a gente está falando de uma relação de um cuidado entre eu e meu afilhado. Né? Tem alguns casos que alguns adolescentes, algumas crianças, né, até se achegam mais àquele padrinho. Né? Aí o que começa a acontecer aquele afilhado? Né? Poxa, mas ela é minha madrinha. Ela não é sua madrinha. Poxa, mas agora você está dando atenção mais para ele, não dá atenção para mim. Então, aqui a gente não tem essa característica. Né, que lá é determinada pela justiça, mas aqui não. É um padrinho para um afilhado, porque a gente está pensando numa relação que está sendo construída, uma relação de vínculo afetivo, né, que não é do coletivo. Porque muitos deles têm carinho na instituição, muitos têm o que comer, têm o que vestir, têm escola, mas a gente está falando de um carinho individualizado, direcional. Isso. E se for irmão, Sabrina? Ainda sim, a gente indica que seja um padrinho para cada afilhado. Grupos de irmãos, a mesma coisa. Porque se a gente pensar na relação de padrinho, seja católico, seja evangélica, lá no início do apadrinhamento, né, o meu padrinho não é padrinho do meu irmão, meu pai escolhe outro. Escolhe outro, ele não escolhe a mesma pessoa para ser meus padrinhos. Mas é muito mais do que isso. É mais do que isso no sentido de que é uma relação que tem que ser realmente, que ele se sinta, que ele se pertença a essa relação. Porque carinho, muitas vezes, não lhe falta. Mas carinho individualizado, olhar individualizado para aquelas questões, é que em alguns momentos pode faltar. Se for marido e mulher... Ai, Jesus, então já estão me matando ali, já por conta de tempo. Não, mas eu vou ter que deixá-lo fazer uma pergunta. Não, ainda tem 2 assuntos, calma aí. Eu prometo. Não, eu só queria, assim, eu estou vendo que entre o apadrinhamento e a adoção, né, tem uma linha, assim, muito tênue dos sentimentos e tal, essa coisa toda. Aí eu sei que na adoção a gente tem aquela ideia de que a pessoa nunca adota sozinha. Ela adota com a família, né? Eu não adoto, mesmo adotando solteiro, eu não adoto sozinho, eu adoto com a minha avó, o tio, tá. No apadrinhamento tem essa preocupação?
Olha, eu poderia dizer que sim, mas eu poderia dizer que não também. Porque lembra quando eu falei que lá no terceiro encontro a gente chama a família, a gente chama, né, alguém do trabalho, a gente, seja lá quem for, a gente está pensando que essa relação não vai ser construída só só com o padrinho e afilhado, mas sim com o contexto do padrinho, né? Então a gente pensa, mas o que a gente pressupõe também? Ora, eu tenho que tirar o afilhado da instituição para eu ser